do ponto de vista da nossa metodologia, o foco é proteger o motor gerador de riquezas, que é a empresa. Salário é salário, remuneração é remuneração pelo trabalho, certo? Os cotistas de uma empresa familiar, eles possuem papéis dessa empresa familiar. Esse papel tem 15% da empresa, é um papel, tá certo? É um contrato social, enfim. Esse papel, ele tem dois valores ali. Tem o valor da empresa, que está embutido ali, que se a empresa se valorizar aquele papel, se valoriza, tal qual uma ação, ainda que seja dentro de um contrato social. E de outro lado, esse papel dá direito a dividendos, tá certo? Então, dividendos pós lucro apurado, né, devem ser distribuídos aí adequadamente. Isso é a base da conversa. Muito bem. Quando a gente discute essência, que é um dos pilares da metodologia do Instituto, uma das questões debatidas entre os cotistas é essa questão do desejo e vamos dizer assim, o apetite, a intenção de investir o dinheiro na empresa ou de extrair valor da empresa. Então, não existe uma resposta certa ou errada, o que é melhor fazer. Mas a gente sabe que cada tipo de decisão, cada nível de reserva de capital, tal, vai viabilizar uma dinâmica para a empresa ou outra dinâmica para a empresa. E os cotistas precisam ter noção disso. Perfeito? Então, dito isso, a gente tem que dizer assim, olha, nós vamos distribuir 20% do lucro. Nós vamos distribuir 70% do lucro. Isso é decisão dos cotistas. Mas o que sobra para a empresa é o que vai ser o motor para ela continuar crescendo. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, salário lá do familiar que está na empresa. Primeira coisa, aliás, vamos chamar de compensação do familiar na empresa, tá? Que é composta aí de prolabore, se ele for cotista, salário, variável, enfim, né, metas e etc. Primeiro lugar, salário tem que ser a mercado. Não é porque ele é filho ou filha que ele tem que fazer uma retirada de salário incompatível com a função que estiver sendo executada dentro da empresa. Então o salário tem que estar mercado. Evitar, é difícil, mas é fundamental evitar essa questão do salário mesada. Né? Então, eu tenho aqui uma filha que é dentista, mas a minha empresa é uma construtora. E aí ela vem aqui 2 vezes por semana, é chamada aí de gerente de locações e recebe 20 mil por mês. Tá? Então, você tem que entender assim, quanto que vale o trabalho, 40 horas por semana, de uma pessoa para administrar 20 aluguéis, por exemplo. 3 mil reais? 4 mil reais? 5 mil reais? Esse é o salário a mercado, não pode ser o 20. Certo? Então, os mecanismos legais da questão de dividendo, etc., nós não precisamos tratar, mas o conceito do valor do salário dentro da empresa, sim. Essa pergunta é sensacional, mas ela é muito difícil de ser administrada, digamos assim, numa primeira geração, né, por conta do fato de que usualmente uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas da mesma família, marido e esposa, irmãos, primos, enfim, ou até amigos, né, começam um negócio e dizem, ó, você vende e eu produzo. Enfim, você cuida do caixa e eu cuido da fábrica. Enfim, fica uma divisão. E não necessariamente, né, o comercial é o melhor para ser o comercial e o que cuida da fábrica talvez não seja o melhor. Às vezes é até o contrário. E eles mesmos não percebem. Mas aí é difícil chegar numa empresa dessa e dizer, ó, troca. Porque é um desafio. A empresa atingiu uma maturidade, já tem uma estrutura, né, definida para buscar a execução da estratégia, não é?
precisamos identificar o melhor profissional para sentar naquela cadeira, certo? Se ele é o sócio, excelente. Se é um parente do sócio, excelente. Mas se não for, a nossa recomendação é que não coloque-se o familiar para exercer essa função dentro da empresa. É uma decisão difícil, mas eu costumo questionar os empreendedores se eles querem se ocupar com a função vis-à-vis receber mais dividendos. Então, se eu sou dono de uma empresa familiar e sou diretor comercial, por exemplo, aí recebo 20 mil de salário e recebo, sei lá, 30 mil de dividendos, certo? Quem sabe com 20 mil de salário eu coloque um diretor comercial que vai me produzir mais do que eu, a ponto de que os 30 de dividendo virem 50. E eu não preciso trabalhar, porque eu sou cotista. Eu só preciso monitorar a minha empresa. Então são decisões difíceis de um ser humano tomar, porque existem outros aspectos, vaidade, senso de utilidade, o próprio altruísmo. O que eu vou dizer para minha família se eu não estiver trabalhando? Tudo isso vem para a mesa e tem que ser tratado e discutido e criado um caminho para essa profissionalização da empresa.